João capítulo 21, na nossa penúltima reflexão sobre Setembro Amarelo, a vida vale mais, nós chegamos a João 21, que nos diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Repita comigo: vou pescar. Mais uma vez: vou pescar. Dizem-lhes: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com barco, porque não estavam distantes, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu e disse: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Você pode dizer amém? Quem aqui gosta de pescar? Quem aqui sabe pescar? Porque é diferente, gosta. Olha, mas é história de pescador, tá tudo certo. Vou pescar. Foi a frase que Pedro vai dizer diante dos seus colegas. Vou pescar aqui. Não é esse vou pescar no final de semana. Vou pescar porque eu preciso refrescar, refrigerar a mente. Vou pescar porque é o meu hobby. Eu vou pescar porque eu gosto de fazer isso. Eu vou para aliviar, eu vou para divertir, eu vou para aliviar as minhas emoções. Aqui não. Vou pescar na boca de Pedro carrega muitos sentimentos, porque Pedro, ele foi aquele que você já conhece a história, que negou Jesus, aquele homem que tinha tantas expectativas em Jesus, aquele homem que tinha tantas boas intenções a Jesus, mas agora Pedro se vê um traidor, alguém que garantiu que defenderia Jesus, mas no final, no apagar das luzes, Pedro nega Jesus. E mais do que isso, agora Jesus está morto, Jesus morreu, Jesus foi crucificado, toda aquela expectativa, toda aquela esperança, Jesus naufragou aos olhos de Pedro. E agora, passado a ressurreição de Jesus, Pedro se vê num ambiente tão
tenebroso, num ambiente tão angustiante, num momento, num abismo, num lamaçal de tristeza, de frustração, que ele olha para a sua volta e diz: eu vou pescar. Lembre-se que Pedro era pescador antes de Jesus o encontrar e chamá-lo para ser o seu discípulo. Então, vou pescar é Pedro dizer: eu vou voltar atrás, eu não quero mais esse negócio de seguir a Jesus, de ser um apóstolo, de passar a vida pregando, cumprindo a vontade de Jesus para o seu reino. Não, eu vou voltar à minha antiga vida, eu vou voltar ao meu antigo lugar. Vou pescar é uma frase de desistência. Vou pescar é uma frase aonde que ele está desistindo de tudo aquilo que Deus havia prometido e chamado para ele viver. Vou pescar é uma frase que carrega muita frustração, carrega muito autodecepção. Vou pescar talvez seja a frase que venha traduzir o que você está vivendo aí esta noite. Por que que Pedro ele vai desistir? Por que que Pedro ele vai resolver voltar atrás? Por que que Pedro está tão aprisionado nessa angústia, nessa desistência, nesse fracasso? Porque este sentimento está asfixiando Pedro. Por que que ele decide ir pescar, voltar o caminho que Deus já tinha tirado ele de lá? Quando ele diz: vou pescar, em primeiro lugar, Pedro estava dizendo assim: o meu sacrifício anterior não valeu a pena. Aquele dia que Jesus me encontrou na beira da praia, tentando pescar a noite inteira e eu não consegui, e ele me chama e diz: eu vou te fazer pescadores de homens. Então, eu deixei as minhas redes, eu deixei os meus barcos, e eu fui seguir a Jesus. E lembre-se que eu deixei o barco cheio de peixes. Eu sacrifiquei a minha vida. Eu abandonei toda a minha agenda, todo o meu calendário, tudo aquilo que eu tinha planejado, programado a viver a minha vida. Eu abandonei para seguir esse Jesus. Mas agora, ir pescar, Pedro está dizendo: não valeu a pena. O que valeu? Olha onde que eu terminei. Terminei negando. Ele terminou morto. Eu terminei fracassado. E pescar é Pedro dizer: não valeu a pena todo o sacrifício que eu fiz nesses últimos anos. Talvez esse seja o sentimento que você carrega aqui esta noite. Depois de você ter lutado tanto, depois de você ter sacrificado tanto, depois de você ter conversado tanto, ter confiado tanto, acabou. Acabou o relacionamento, acabou a empresa, acabou a amizade, acabou, se foi. Depois de você ter orado tanto, depois de você ter feito campanhas, e você achava que ele não iria morrer, o filho não iria morrer, o marido não iria morrer, o amigo, o pai, a mãe não iria morrer. Mas apesar de todo o sacrifício que você fez, ele se foi. E você chega e diz assim: eu vou pescar, eu não quero mais saber disso, porque não vale a pena. Sacrifiquei, acreditei, confiei, eu depositei a minha fé, mas o meu sacrifício, a minha dedicação, o meu empenho em nada resolveu. Olha onde que eu terminei, olha o lugar aonde que eu estou. Ir pescar é Pedro dizer: o meu sacrifício que eu fiz lá atrás em nada valeu a pena. Vocês estão comigo? Digam amém. Ir pescar para Pedro significa que o meu sucesso anterior em nada me acrescentou. Alguém vai dizer: Pedro, não desista, porque olha, rapaz, você foi o único que andou sobre as águas. Pedro, você expulsou os demônios, você curou os enfermos. Pedro, olha o que você já experimentou, Pedro. Mas para Pedro isso já não resolvia mais. Alguém fala para você e diz: olha as coisas boas que você já viveu, olha as coisas boas que você já experimentou. Mas a angústia parece ser maior, a dor parece ser
maior, o aperto parece ser maior do que aquilo que você já viveu de bom. Aquilo que Deus já te abençoou, aquilo que Deus já te agraciou, aquilo que Deus já providenciou sobre você, parece que isso já não te acrescenta mais. Ah, foi bom mesmo. Não, eu lembro, foi bom, mas isso já não me resolve mais. Eu vou pescar. Eu quero desistir, eu quero voltar, eu não quero mais saber, eu não quero mais, não resolve mais acreditar, não resolve mais confiar, eu vou desistir, porque o que passou foi real, foi verdadeiro, mas em nada acrescentou na minha vida. Eu vou pescar, Pedro está dizendo que a dor, a angústia emocional desse homem está falando muito mais alto do que as boas notícias. Porque percebe, ele sabia que Jesus já tinha ressuscitado. Ele sabia. Mas essa boa notícia em nada resolveu. Em nada resolveu no seu coração. Às vezes, esse aperto que está dentro de você, às vezes essa luta, essa crise existencial, essa crise emocional, e alguém vai dizer: olha, você precisa valorizar o que você já tem. Olha a sua família, olha a esposa, olha o filho. Ou você perdeu tudo isso, mas você ainda tem uma saúde. Olha, ainda você tem amigos. Olha, você tem uma igreja. E são boas notícias. É uma pregação que você ouve, é um louvor que você é ministrado, é uma boa notícia. Mas essa boa notícia já não resolve mais. Alguém diz assim: olha, vai dar certo, você fracassou, errou, perdeu, a dor veio, a tragédia chegou, o luto veio, mas veja, há um novo tempo chegando. Essas boas notícias já não mais mexem com você. Existem pessoas aqui hoje, que você está aqui, mas você diz assim: eu não faço mais campanha, eu não faço mais propósito, porque eu já fiz, mas eu nunca vi nada mudar, eu nunca vi nada, já vi alguém acontecer na direita, na esquerda, eu já vi vários testemunhos, mas nunca aconteceu na minha vida. Então sabe de uma coisa? Eu vou pescar. Sabe de uma coisa? Eu vou desistir, eu vou abrir mão disso. Ainda que haja boas notícias aos meus ouvidos, eu acredito que isso não é mais para mim. Isso não é mais para mim. Eu vou pescar. As palavras de Pedro vai dizer assim: olha, eu não me importo mais em influenciar negativamente, porque o texto vai dizer que quando ele decide ir pescar, os discípulos, os seus amigos, vai dizer: nós também vamos contigo. Olha a influência de Pedro. Olha a influência. Ele está desistindo, ele está abrindo mão de um chamado, ele está abrindo mão do que Deus tinha para ele, e agora ele está influenciando outros, mas ele não está nem aí. Olha como isso está influenciando o seu filho, olha como isso está influenciando a sua filha, olha como isso está afetando o seu casamento, e você diz: eu não estou nem aí, está doendo, eu não consigo mais lutar, eu não consigo mais romper, eu não tenho mais força para batalhar. Ainda que isso influencia A, B ou C, eu não estou nem aí. É que aqui está ruim demais, isso aqui está apertado demais, e eu não estou nem aí o que vão pensar, o que vão falar de mim. Eu não mais me importo, não mais me importo com o que eles vão falar a meu respeito. Eu vou pescar traduz essas angústias, essas frustrações, que talvez seja a sua realidade, talvez seja a condição do seu coração aqui esta noite. A despeito de tudo aquilo que você já acreditou, a despeito de tudo aquilo que você já declarou, tudo aquilo que você já orou, às vezes você tem uma sensação que você não saiu do lugar, que os seus esforços não te deslocou para nenhum lugar que você sonhou. Você casou com todas as boas e melhores intenções, mas olha onde que isso te levou, olha o trauma que isso causou, a ruptura, o divórcio, o abandono, a traição, a rejeição. Às vezes você passa a partir de um sócio, você fez uma aliança, você deu uma chance, você acreditou, mas de repente alguém te apunhalou, de repente alguém não cumpriu com a palavra.
Você ajudou alguém, mas alguém andou falando mal de você, não reconheceu o seu investimento. E você fala, cara, sabe uma coisa? Eu amei, eu dei a chance, eu fui gracioso, mas olha onde que eu terminei. Olha onde que eu estou. Eu vou pescar. Eu vou abrir mão de tudo isso, porque não vale a pena. Não vale a pena. Talvez essa não é apenas a história de Pedro, talvez essa seja a sua história. E eu termino esta noite dizendo que eu tenho uma boa notícia para o seu coração. Assim como Jesus encontrou com Pedro naquela manhã, você percebe que quando Pedro decide pescar, ele não consegue pegar um peixe a noite inteira. Às vezes você acha que abrir mão da fé, abrir mão da confiança, abrir mão das escrituras, abrir mão do congregar. Às vezes você acha que abrir mão de um sonho, de abrir mão de um projeto, de abrir mão de sonhar novamente em Deus. Você acha que isso será terapêutico. Você acha que isso vai facilitar o seu coração. Você acha que tomar essa decisão ajudará as suas emoções. Mas Pedro nos ensina que quando ele decide abrir mão de tudo, em nada adiantou, agravou, acrescentou as suas dores, porque ele passa a noite inteira e continua sem pescar. Ele continua vazio. É isso que Satanás quer, que você abre mão da vida, que você abre mão dos projetos de Deus para você, que você venha se fechar dentro de uma frustração, de um fracasso, de um desapontamento tão grave, tão profundo, que você continua agora a lutar com as suas forças. E Satanás sabe que isso vai te levar a vazio, sobre vazio, sobre vazio, sobre vazio. As suas redes vão permanecer vazias, o seu barco vai continuar vazio, e as suas forças vão se esgotar, porque fora de Jesus não há possibilidade da sua vida dar certo. Fora de Jesus não há possibilidade das suas emoções darem certo. Mas se Jesus te encontrar, te abraçar, Ele faz o que a terapia não faz, Ele faz o que o seu salário não faz, Ele faz o que o médico não consegue fazer. Se Jesus te abraçar, haverá bênção na sua rede, haverá surpresa no seu barco. Se Ele te encontra, o seu destino está transformado. Você recebe essa palavra? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Jesus encontra com Pedro, e quando ele encontra com Pedro, ele está dizendo assim: Pedro, a sua vida vale mais. Pedro, a sua vida vale mais. A sua vida vale mais do que o seu fracasso. A sua vida vale mais do que o seu desapontamento. A sua vida vale mais do que os seus erros. A sua vida vale mais. Jesus vai encontrar com Pedro, porque Ele quer curar Pedro, Ele quer sarar o interior de Pedro. E é isso que Jesus quer fazer com você aqui esta noite. Você pode dizer amém? Jesus encontra com Pedro ao redor de uma fogueira, e ele pergunta: Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. E quando Jesus diz apacenta as minhas ovelhas, Jesus está dizendo algumas coisas. Em primeiro lugar, eu te perdoo, Pedro. Eu te perdoo. Eu estou confiando aquilo que eu tenho de mais sublime, a minha igreja, os meus filhos. Eu te perdoo, Pedro. A sua negação, o seu fracasso já não é mais barreira para eu te usar, para eu te levar a um lugar novo, Pedro. Essa noite Deus está te dizendo: eu te perdoo por todos
todos os seus fracassos. Eu te perdoo pela sua incredulidade. Eu te perdoo pelas vezes que você falhou. Eu te perdoo pelas vezes que você tomou decisões que não deveria tomar, as escolhas que te levou aonde que você foi. Eu libero perdão para a sua alma, para o seu coração. O meu amor por você é muito maior do que o pecado que você cometeu. O meu amor por você é maior do que a dor que você sofreu. O meu amor por você é maior do que a tragédia que te alcançou. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você está perdoado. Essa noite, que o sangue de Jesus te tire toda a culpa em nome dele, aleluia. Que todo peso, todo fardo, que um passado está sobre os seus ombros, que esta noite Jesus possa remover com as suas poderosas mãos. Você pode dizer amém? Eu termino dizendo que Jesus, quando diz apacenta as minhas ovelhas, Jesus estava curando as memórias de Pedro, porque ele faz isso ao redor de uma fogueira, e a fogueira foi o lugar em que Pedro negou Jesus. Se Jesus não faz isso, todas as vezes que Pedro olhasse para uma fogueira, ele lembraria da sua negação. Mas agora, quando ele olhar para uma fogueira, ele vai lembrar de um Cristo que o amou, de um Cristo que o perdoou. Jesus vai ressignificar as suas memórias. Jesus está dizendo: eu tenho o poder de sarar as suas lembranças. Eu tenho o poder de sarar as suas memórias. Aquilo que você viveu, o abuso que você viveu, o golpe que você viveu, eu tenho o poder de sarar as suas memórias.